Fala galera, paz do Senhor a todos. Nessa manhã de Páscoa, eu vim aqui no meio da seringa dar uma corrida, fazer uma corrida. E Deus me fez refletir em algo maravilhoso. Hoje é um dia especial, um dia que o mundo praticamente comemora a Páscoa. E eu queria te dizer que não só esse dia, mas todos os dias nós devíamos fazer desses dias, dos nossos dias, dias de gratidão. Gratidão a um Deus que se fez carne e que venceu por nós as nossas maiores lutas, os nossos maiores inimigos. Jesus na cruz do Calvário, quando ele sofre todas as dores, ele nos livra de um dos nossos inimigos, chamado pecado. O pecado que nos condenava, o pecado que nos separava de Deus, o pecado que nos levava para a morte eterna, para o inferno. Na cruz, o Filho de Deus, além de sofrer todas aquelas dores atrozes que ele sofreu, ele sofre a pior dor que um ser humano poderia sentir, que é a ira de Deus. Nós, como pecadores que somos diante de Deus, olhando para a santidade de Deus, para a justiça de Deus, nós somos pecadores diante de Deus. Até o ser mais bom que você encontra neste mundo, ele é um pecador diante de Deus, porque Deus é santo. E o parâmetro que nos faz pecadores é a justiça de Deus, é a santidade de Deus. Então não tem como alguém alcançar a santidade de Deus. Então todos somos pecadores, Deus é justo e a sua justiça requer que ele cumpra a sua justiça, que ele derrame da sua ira sobre pecadores, sobre pessoas que o desprezam. Mas Jesus se fez carne, o Deus Filho se fez carne e habitou entre nós e foi para aquela cruz, manchado com os nossos pecados. Aquele que não tem pecado se fez pecado em nosso lugar, e naquela cruz ele sofre a ira de Deus no nosso lugar por conta dos nossos pecados. Então, Deus satisfaz a sua justiça no seu Filho, e todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que lança sua esperança de salvação em Jesus, que não lança suas esperanças em seus méritos, mas lança sim nos méritos de Cristo, esse é salvo, esse é considerado justo, esse é considerado salvo. Esse é considerado livre da culpa do pecado, da culpa que nos condenava. Glórias a Deus por esse maravilhoso sacrifício. Mas Deus nos livra também do nosso segundo inimigo, a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne que nos inclina para o pecado. Quando nós cremos em Cristo, quando nos arrependemos dos nossos pecados, nós buscamos viver uma vida crescendo de graça em graça, crescendo em Cristo, sendo conformados à imagem de Cristo, querendo todos os dias se parecer com Cristo. Então, com isso nós vamos vencendo o pecado, o domínio do pecado sobre nossas vidas, dia após dia, através de santidade. A santidade que vem através do Espírito Santo de Deus, que o próprio Cristo, quando foi, enviou a nós, para que estivesse conosco, nos consolando das nossas fraquezas e nos dando força para vencer o pecado, a nossa natureza pecaminosa que assedia o nosso coração para cometermos pecados contra Deus todos os dias. Ele venceu por nós o diabo. O diabo não tem mais poder sobre nossas vidas. Ele é um derrotado, ele é um perdido. Se ele age de alguma forma, é porque Deus permite. Ele é um cão, um cachorro, um cachorrinho na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Então, Deus vence o pecado, vence o domínio do pecado sobre nós, vence Satanás. E hoje é Páscoa. Jesus naquela cruz, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita. Então ele vence a morte. Queridos, um dia, a nossa maior esperança é que um dia toda essa dor, tudo isso que a gente vê neste mundo vai passar.
E todo aquele que lança sua esperança em Cristo Jesus, assim como Ele ressuscitou, ressuscitará em glória também. Ele é a primazia da ressurreição. Antes dele ser ressurreto, ele era o unigênito do Pai, ele era o único filho do Pai. Quando ele ressuscita, ele passa a ser o primogênito, o primeiro de muitos. E você pode estar entre esses muitos. Quando o que é corruptível, isso que é carne, que é corruptível, se encher, se vestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida. Assim como a morte não pôde conter Jesus, a morte também não poderá nos conter. Queridos, tudo isso vai passar, nós iremos morrer. Esse fôlego será nos tirado, o que vai nos restar? O que nos resta a todos aqueles que creem em Cristo Jesus é que assim como Ele ressuscitou, ressuscitaremos também. E um dia estaremos vivendo com Ele na glória. Não porque merecemos, não porque vencemos alguma coisa, mas porque Cristo venceu por nós. Glória seja dada ao nosso Deus. Viva por algo maior, meu irmão. Não fique vivendo somente pensando em prosperidade, pensando em cura de doenças, apesar que isso é importante e que Deus faz isso também. Mas viva na esperança da misericórdia de Deus. Viva na esperança que existe um Deus todo-poderoso que está vendo tudo o que está acontecendo. Mas que Ele, a sua bondade, foi demonstrada há 2000 anos atrás, quando Ele enviou seu próprio Filho para sofrer o nosso pecado, nos livrar da morte eterna e nos dar a oportunidade e a esperança e a glória da vida eterna. Que essa mensagem fale ao teu coração. Feliz Páscoa, em nome de Jesus.